Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Estou aqui hoje para fazer uma reflexão com vocês a respeito do papel da mãe na nossa vida. Mãe, um chão firme na vida. Bom, a princípio, talvez algumas pessoas que me acompanham, ou talvez algumas pessoas que estão aí nesse movimento de estudar a constelação, de olhar para a constelação, talvez alguém vai falar assim, mas de novo, Inês, você vai falar da mãe de novo. De novo eu vou falar da mãe, porque tá lá na mãe, tá? Se eu quero estar bem na vida, a vida veio através da mãe. Então temos que falar dela, tá? Falar com respeito, falar aprendendo a como separar aquilo que é difícil daquilo que de verdade eu preciso olhar na mãe. Eu vou falar aqui, vou fazer uma reflexão. Eu sei que algumas pessoas tiveram a aventura de ter uma mãe muito boa. Parabéns, você ganhou na Mega Sena acumulada, tá? Agora, eu sei que a maioria das pessoas tem muita dificuldade com a mãe. Que lá na infância, a mãe, ela não conseguiu algumas coisas e aí machucou imensamente algumas pessoas. Eu sei que outro tanto de pessoas não conseguem nem ouvir falar disso porque a mãe é o pior. Porque a pessoa considera a mãe como o pior ser da face da terra. Tamanha é a dor que aqui dentro a pessoa traz em si. Bom, olhando para tudo isso, fazendo aí uma reflexão desse papel, desse caminho que a mãe representa aqui dentro da gente, pra gente chegar à vida, né? Porque foi na barriga dela que a gente ficou 9 meses. Então, como é que eu cheguei na vida? Como é que foi o primeiro contato, a hora que eu saio da barriga dela? Como foi o primeiro contato com ela? E depois disso, como foi tudo se desenrolando? Se ao olhar para esse pedaço aqui da vida que eu tô te falando, você não fica bem, então é necessário aprender a como reconstruir tudo isso aí dentro. Eu costumo falar assim para os meus pacientes, principalmente os de terapia. Bom, não inventaram ainda uma máquina do tempo, fato. Então eu não tenho como voltar no passado e modificar os fatos que lá aconteceram. Então, está tudo aqui na minha mente, no formato de lembranças, ou se eu não me recordo, às vezes eu era muito petitinha e não me recordo de algo que está aqui em mim, está me prejudicando, está lá no meu inconsciente registrado aqui na minha mente de qualquer forma. Então, não tem como apagar isso que está aqui no cérebro, porém tem como redefinir qual é a emoção que eu sinto diante de determinada lembrança. Por isso que os exercícios da constelação, o fazer terapia para fazer outros tipos de exercícios para redefinir aquilo que está aqui na minha mente. Então, o pulo do gato que eu quero contar para vocês é mais ou menos isso. O que está aqui na minha mente, então, relacionado à minha mãe e que eu preciso redefinir? Vou contar tudo isso para vocês, tá? Mas, quando eu falo de chão firme, quando eu falo de segurança na vida, sim, é com a mãe que a gente tem que trabalhar. E aí, tem algo que está aqui na nossa mente que, por vezes, a gente confunde com o exterior. Vou explicar exatamente isso agora, tá? Bom, fato é que eu, Inês, tenho uma mãe, ok? Coloquei ela aqui atrás
para representar a hierarquia, né? Ela veio primeiro na vida, depois eu vim. Bom, a minha mãe é um ser humano, ok? Todo mundo concorda com isso, pelo menos aí no seu adulto. Então, a minha mãe é um ser humano. Então, ela tem lá dentro dela a criança interna dela. Essa criança interna tem a parte boa, saudável, mas está lá na criança interna também o adoecimento, aquilo que ela não deu conta e não dá conta até hoje, tá? Então, aqui está a criança interna da minha mãe. Agora, fato é que um dia eu era pequena, eu nasci aqui bem petitinha. E à medida que eu fui crescendo, até os 8 anos de idade, mais ou menos, toda criança, ela cria lá na sua mente, lá no seu cérebro, uma imagem interna da mãe. É uma imagem interna totalmente baseada naquilo que eu, criança, vivia ali junto da minha mãe até os meus 8 anos de idade. Então, quando eu faço 8 anos de idade, mais ou menos, eu já tenho essa imagem interna. Um exemplo assim bem grosseiro, não é exatamente assim, mas bem grosseiro para a gente entender eu não preciso mais que a minha mãe me dê determinada ordem. Minha filha, põe o prato na pia. Tá? Antes dos 8, ela precisava me falar quase todas as vezes. Minha filha, retira o prato e põe na pia. Agora, a hora que eu faço 8 anos de idade, eu já tenho a minha mãe, uma imagem interna construída lá no meu cérebro. Então, se eu estiver saudável ali na minha vidinha, se eu estiver ok com a minha mãe, eu não vou precisar mais que ela me fale, minha filha, ponha o prato na pia. Só dando um exemplo, tá? Porque aí tudo aquilo que a mãe nos dá tá nessa imagem interna que a gente cria da mãe. Bom, então um dia eu me tornei adulta e com a minha criança interna. Então, a minha criança interna, desde os 8 anos, ela está diretamente conectada com aquela imagem interna da mãe. É mais ou menos uma reprodução aqui da criança interna da minha mãe, ali naqueles 8 primeiros anos que eu vivi com ela. Claro que nessa imagem interna aqui, depois dos 8 anos, se aconteceu algo traumático, algo muito específico, também fica registrado nessa imagem interna, ok? Bom, então muitas vezes eu falo para as pessoas, é necessário tomar a mãe, é necessário ficar em ordem em relação à mãe. E as pessoas acham que a pessoa tem que ir lá na casa da mãe e ficar em ordem com a mãe do agora, a mãe física, a mãe que tem um corpo, que está lá na casa dela nesse momento. Não, a gente tem que buscar ficar em ordem primeiro de uma forma imprescindível, tem que ser feita essa etapa, com essa mãe interna. Eu preciso redefinir a relação da minha criança com a mãe interna que eu trago aqui na minha mente. Então, quando eu falo, tome a sua mãe, fique em ordem em relação à sua mãe, é só da sua mãe que você vai ficar bem resolvida na sua vida. Você não tem que ir lá na casa da sua mãe e conseguir se resolver com ela. Não. Talvez, numa etapa posterior. Mas o que é imprescindível é com a mãe interna. Ok? E aí, vou ensinar um exercício. De como que a gente faz para redefinir essa mãe interna. Bom, primeiro passo é necessário uma decisão adulta.
Eu racionalmente decido que eu quero olhar para minha mãe humana, para o ser humano que a minha mãe é ou que a minha mãe foi. E aí então lá no meu adulto eu me ponho a olhar para minha mãe e começar a entender as dores dela. Eu tenho uma história minha que eu gosto de contar nesse momento, que é assim. Eu passei boa parte da minha vida de adulta reclamando de uma coisa da minha mãe. Ai, a minha mãe não me deu tal coisa. Eu reclamava com uma dor. Como doía aquilo. Aí um dia, fazendo todo esse trabalho da constelação, né, de olhar para a mãe, tomar a mãe e tal, um dia eu fui lá na minha mãe. A gente pode ir na mãe se ela der abertura para isso, tá, gente? A gente pode ir fisicamente lá na mãe e buscar informações. Se ela não der, ok, continue só no trabalho interno, no trabalho mental e emocional. Mas a minha mãe dá essa abertura, então eu fui lá. Cheguei lá na minha mãe. Bom, a queixa que eu tinha da minha mãe é que eu fui uma criança que eu não tive brinquedos. Não tive brinquedos. E cheguei lá na minha mãe, então, e perguntei assim para ela: mãe, quando a senhora era criança, a senhora brincava muito? Aí a minha mãe virou para mim e falou assim: não, com 7 anos eu tive que ir para Lida. Lida é trabalhar, né, gente? A minha mãe, ela cresceu na roça, então, antigamente, a criança, ela precisava trabalhar. Bom, então, a hora que eu ouvi isso da minha mãe, eu decidi não reclamar mais dos brinquedos que eu não tive na minha infância. Porque você veja bem que ela conseguiu fazer melhor por mim. 100%? Não, ela é um ser humano. Mas ela fez muito melhor por mim. Ela não me pôs na lida aos 7 anos. Muito pelo contrário, eu tive uma infância tranquila, uma adolescência tranquila, fiz faculdade, fui trabalhar só lá pelos 22, 23 anos depois que eu me formei. Olha só quanta coisa boa que a minha mãe me deu, né? Que maravilha! Então, nesse momento, quando eu fiz essa pergunta para minha mãe e constatei algo aqui dentro, eu modifiquei um certo tanto essa imagem interna que eu trazia da minha mãe. E aí eu consegui um pouco mais olhar e construir aqui no meu cérebro uma imagem da minha mãe interna, uma imagem mais realista, uma imagem mais do adulto que ela traz em si e da criança também que ela traz em si. Eu olho para minha mãe hoje, vejo as dificuldades que ela traz na criança dela e ok, essa é a minha mãe. Mas em paralelo eu também consigo olhar para a maravilha que é aqui da mãe saudável, da mãe adulta que ela conseguiu ser para mim. E aí, quando eu reconstruo essa imagem interna, aí sim eu tô tomando a minha mãe. Aí sim eu tô tendo um chão firme para eu pisar e ter segurança emocional para olhar para a minha vida e ficar bem. Bom, essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Como é que tá aí a imagem interna da sua mãe? Ainda tá aquela bem regredida, aquela bem infantil? Ou você já conseguiu redefinir um certo tanto e traz aí na sua mente uma imagem mais real da sua mãe? Me conta, escreve aqui nos comentários para mim. Eu vou ter o maior prazer em ler a sua resposta, tá bom? Bom, se vocês gostaram dessa reflexão, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações.
E assim você me ajuda a fortalecer o canal e me ajuda a continuar a fazer este trabalho, ok? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.